A Assembleia Legislativa do Estado do Pará vive um momento muito especial, com grande satisfação e esforço que a Assembleia Legislativa se une aos esforços globais da 30ª edição da Conferência Nacional da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Com vocês, já aqui o Senado Federal muito bem representado. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero começar agradecendo quem é a Alepa, no nome do nosso presidente Chicão e da diretora-geral, minha querida amiga Rebeca. E eu quero começar dizendo que quem está aqui já vai sair daqui com um presente, né, Lamari? E é o seguinte, já vou começar a distribuir. Vocês sabem o que é isso? Vou começar a distribuir. Cada um vai passando, tem para todo mundo. Isso aqui é uma coleção que o Senado tem, chamado Coleção em Miúdos. Vocês sabem por que se chama em miúdos? Por que vocês acham que chama em miúdos? Porque é para crianças. Para as crianças. Criança são os miúdos. Então, essa é uma coleção que traduz normas jurídicas importantes, leis, em histórias em quadrinhos. E essas histórias em quadrinhos servem para quê? Para a gente contar para os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos amiguinhos também. Porque fazer a legislação é obrigação do parlamentar. Mas difundir a legislação é obrigação de todos nós. Alguém ficou sem, gente? Quem ficou sem tem mais aqui. E o que tem mais a ver com a COP30 do que a Agenda 2030? A COP30 trata de objetivos que a gente tem na Agenda 2030, objetivos climáticos, mas não só isso. A sustentabilidade, ela não é só do clima, ela é também da equidade de gênero, da equidade de raça, de criar um mundo mais justo. E é isso que a gente veio trazer nessa publicação. Mas quem vai contar para vocês como essa publicação surgiu, de quem foi a ideia, não sou eu. É o Lamari, o nosso presidente da Associação Brasileira das Escolas Legislativas. Tua vez, Lamari, depois você devolve. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu represento aqui a ABEL, Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Muita gente talvez não saiba o que é isso, o que é, né, escolas do Legislativo. O poder legislativo no Brasil, ele tem as suas escolas que servem para capacitar o servidor e até o agente político, mas também levam educação para a cidadania. Todos os cursos são gratuitos, então hoje nós temos no Brasil 550 escolas. Então é uma realidade hoje as escolas do Legislativo e elas prestam um serviço à sociedade e fazem a capacitação do servidor. Todos os cursos, evidentemente, gratuitos. Bom, aí tem a Agenda 2030, mas que ela faz parte da coleção em miúdos que o Senado Federal publica, edita lá pela sua gráfica, que é enorme, que eu tenho que fazer um agradecimento aqui ao Rafael, né? Agradecimento à Ilana, agradecimento aqui ao presidente Chicão, à Rebeca, que tão bem nos acolheu aqui, né? Que tem sido uma guerreira. Obrigado, viu, Rebeca? Então, nós estamos aqui hoje, eu vou explicar, como a Ilana falou, como é que surgiu isso daí. A coleção em miúdos, o Dr. Florian, que era o presidente da ABEL, né, e que é um servidor do Senado, mais de 50 anos no Senado Federal, ele teve uma ideia de escrever coisas de cidadania, de participação política, para crianças, e conversou com a Madu Macedo, que é uma servidora lá de Pouso Alegre, da escola de Pouso Alegre, em Minas Gerais. E ela passou a escrever. Então nós temos, para quem não sabe, a Constituição em miúdos, nós temos a Lei Maria da Penha, que é a mais vendida, né? A que as pessoas mais querem, a Lei Maria da Penha,
em miúdos para criança. A Constituição Federal para crianças tem 1 e 2. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial para crianças. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor para criança. O ECA, vou chegar no ECA agora aqui. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. E agora vai ter o da pessoa com deficiência. Já lançamos, né? Eu vou lançar lá no encontro lá também. E a Agenda 2030 em miúdos, que é essa que nós estamos aqui hoje trazendo para vocês. É muito legal, é uma linguagem fácil, é uma linguagem tranquila de vocês mostrarem para as crianças que vocês conhecem. E aí, aqui, Lana, eu ia fazer só uma pequena reflexão, eu prometo que é rápido. Quando eu estava vindo para cá, eu falei, o que eu vou falar, né? Contei essa história aqui, mas fiquei pensando o que eu devia de falar. E aí no avião, eu falei, meu Deus, eu fiz uma boa escola lá em São Paulo, e eu não me lembro de ter tido educação para o meio ambiente. Não me lembro de ter falado de sustentabilidade. Eu sou procurador legislativo. Fiz faculdade de Direito, portanto. Eu não me lembro da gente ter falado tanto de meio ambiente numa faculdade. E eu fiz talvez a melhor faculdade que dizem aí de Direito. Mas isso era pouco debatido. E lendo a Agenda 2030, eu falei, gente, sem brincadeira, isso é uma maravilha, porque a gente vai trazer uma consciência de meio ambiente e sustentabilidade que passa pelo meio ambiente, mas tem temas transversais como cidadania, o respeito à diversidade, o respeito às diferenças. Então, essa agenda, ela é muito interessante para despertar uma consciência com relação à sustentabilidade e meio ambiente no país. Seria fabuloso, maravilhoso que todas as escolas no Brasil tivessem ou essa Agenda 2030 ou qualquer outra que fale sobre isso. Eu não fui educado. Me lembro que o mais que eu tinha lá foi fazer o algodãozinho com feijão. Acho que todo mundo fez isso, né? O algodãozinho com feijão, e aí a professora ensinava, ou pegava a batata, botava uns palitos e colocava dentro da água para mostrar como é que a raiz saía e tal. Essa foi a máxima educação que eu tive. Lógico que depois, com o passar dos anos, eu passei a conhecer bastante, porque vem uma preocupação muito grande sobre o mundo que a gente vive. Então, para encerrar, Ilana, eu falei que eu não ia tomar o tempo, eu sou muito, eu não diria esperançoso, mas eu sou adepto do verbo esperançar. Esperançar é mais do que esperança. Esperançar é você criar pontes para criar um mundo melhor. É você pensar e trabalhar para que nós tenhamos um mundo diferente desse que a gente vive hoje. Lá, do outro lado, eles estão conversando num conceito macro do que como devem ser resolvidos os problemas de meio ambiente do mundo. A gente espera que eles cheguem no acordo e que a gente tenha esperanças de um mundo melhor. Aqui, nós estamos discutindo a realidade e mudar o dia a dia. Então, vai depender de cada um de nós. Se cada um de nós fizer a sua parte com relação ao meio ambiente, à sustentabilidade, nós vamos mudar junto. Ali está meio difícil de chegar no acordo, parece. A gente espera. Mas, independente disso, nós temos que fazer a nossa parte. E a melhor forma de fazer isso é ensinando as crianças que elas tenham uma consciência diferente do que, infelizmente, provavelmente nós tivemos, e nós fomos mudando por conta dos problemas que a gente vem enfrentando. A gente faz parte desse mundo e, portanto, a gente quer um mundo melhor e a gente tem que preservar. É isso, levem essa ideia da Agenda 2030 para as escolas que vocês conhecem, mostrem para os seus sobrinhos, netos, filhos, e a gente possa construir juntos um dia melhor. O que você ia falar, Rebeca? Porque muita gente não sabe o que significa a Agenda 2030, principalmente pessoas que estão aqui, né? E a importância dos 17 ODS. Aí eu acho que seria interessante. Tá, Ilana? Peraí.
Só que eu não vou falar sozinha. Eu tô vendo ali um miúdo. Você mesmo, vem cá. Vem cá. Vem cá. Pode vir, vem cá. Pode vir. Vem cá pra gente conversar. Vou botar uma cadeira aqui pra ti, ó. Senta aqui do meu lado. Qual é seu nome? Lucas. Muito bem, Lucas. Agora eu e tu vamos explicar para as pessoas o que é essa Agenda 2030. Você conhece? Você já ouviu falar da Agenda 2030? Então eu vou explicar para você. A ONU, sabe o que é a ONU? Organização das Nações Unidas. Conhece a ONU? Não. A ONU é um lugar onde se reúnem 194 países e fazem anualmente uma reunião para debater o clima, que é a COP. Mas lá atrás, em 2015, eles fizeram coisas, objetivos muito importantes para a gente atingir até 2030. Quantos anos falta para 2030, Lucas? 5 anos. Quantos anos você vai ter em 2030? Então, essa agenda diz coisas muito interessantes. Por exemplo, que quando você tiver 14 anos, a água vai ter que ser toda limpa e cristalina. Você acha que vai ser legal? Sim. E sabe outra coisa que vai ter que acontecer quando você tiver 14 anos? Não vai poder ter mais violência contra as mulheres, as crianças, os idosos. Acha uma boa ideia? Ótima. Ótima. E isso é a Agenda 2030. São 17 objetivos do milênio, 17 coisas que a gente tem que alcançar, que tem relação com o meio ambiente, com gênero, com raça, com todo mundo ter um salário digno, com a água ser limpa, com o meio ambiente ser saudável, e cada pessoa tem que fazer um pouquinho para isso acontecer. E quem tem que começar isso são os adultos. Mas como no futuro os adultos serão vocês, a gente agora fez essa publicação para vocês. O que você acha que você pode se comprometer, Lucas, para a Agenda 2030? Você separa o lixo na sua casa? Não. Você joga o lixo no lugar correto, na lixeira? Muito bem, já está comprometido e colaborando. E isso, gente, é a Agenda 2030. Isso que o Lucas explicou para vocês. Lucas, muito obrigado pela participação. Parabéns. Agora, gente, eu acho que depois do Lucas a gente até podia acabar, porque acho que não vai vir nada melhor que o Lucas. Mas a Karen veio lá de Brasília também para trazer uma outra colaboração para o Senado. Se eu soubesse que o Lucas ia estar aqui, eu tinha deixado a Karen falar primeiro, porque agora a apresentação dela vai ficar sem graça. Antes de passar a palavra para a Karen, eu quero dizer que nós temos algumas agendas 2030 para distribuir, quem vier aqui, porque esse é um trabalho que o Senado faz realmente para conscientizar a população. Mas assim como a gente trabalha para as crianças, a gente também trabalha para os adultos. Todo mundo sabe que o Senado faz lei, né, gente? Vocês sabem que as leis federais tramitam no Senado e na Câmara. Mas eu vou contar uma coisa, só não sei se vai ser bom de vocês espalharem depois. Mas muitas vezes quem escreve a lei não é o senador nem o deputado. São colegas nossos do Senado Federal, servidores que fizeram concurso público para um cargo chamado consultor legislativo. O senador tem uma ideia e esses consultores escrevem a ideia, debatem a ideia com ele e escrevem a ideia. Essa ideia vira um projeto de lei e vai para um relator, que recebe emendas, que são colaborações ao texto, e vai para um consultor,
organizar tudo isso e ver o que é possível de atender ou não e o que o parlamentar relator quer atender ou não. Depois que é votado tudo, vai para uma redação final, né? E esses consultores, vocês imaginam, são pessoas muito inteligentes e muito capazes, que fazem um concurso muito difícil. E aqui nós temos uma consultora, que é a nossa colega Karen, e a Karen Kiesmaier foi a organizadora de um livro, agora não mais uma cartilha, é um livro daqueles pesadões, sabe? Aqueles de segurar a porta, que fala sobre a política climática brasileira, os caminhos e os desafios no contexto da COP30. Então agora eu vou passar para a Karen, que nem é tão charmosa e tão eloquente como o Lucas, mas que fala bem pra caramba para contar para você sobre essa publicação. Obrigada, Ilana. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês nesse espaço da Alepa. Gostaria de agradecer, antes de tudo, né, à Alepa, o deputado Chicão, por nós termos a oportunidade de estarmos fazendo esses lançamentos aqui hoje. Não seria possível também fazer esse pré-lançamento, já vou explicar por que o pré-lançamento desse livro, sem o apoio da diretoria-geral, da nossa diretora-geral Ilana. Também gostaria de agradecer aqui, né, a Rebeca, diretora-geral da Alepa, e a toda a estrutura do Senado que possibilitou que a gente viesse hoje com, enfim, essa publicação para ser distribuída para vocês, né, principalmente a gráfica do Senado. Mas, de fato, Lucas, essa obra é para adultos, mas ela tem uma finalidade: garantir o direito das futuras gerações, né? O tema de mudanças climáticas não é um tema somente importante para nós, sobretudo é um tema importante para as gerações futuras, né? O direito ambiental brasileiro, ele está consagrado na nossa Constituição Federal. A Constituição de 88 foi a primeira Constituição, né, de todas as constituições que nós já tivemos, que estabeleceu expressamente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele não é só um direito, é também um dever. Nós temos as duas faces, o direito e o dever. O dever de cuidado, o dever de proteção. E o interessante é que a nossa Constituição de 88 estabelece esse dever como um dever solidário. Solidário entre o poder público e nós, cidadãos. Então não se trata aqui de um dever somente do poder público. É o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário que devem promover a garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não. A Constituição consagrou o direito que a Ilana perguntou para o Lucas. Aliás, o dever que a Ilana perguntou para o Lucas. Você separa o seu lixo? A nossa lei de resíduos sólidos estabelece deveres para os cidadãos. Então nós não podemos esperar que a proteção ambiental seja apenas unilateral. Ela é uma construção coletiva e isso está previsto no nosso texto constitucional. Existem deveres constitucionais do poder público: criar unidades de conservação, proteger a fauna e a flora, estabelecer áreas ambientalmente protegidas, mas também existem os deveres constitucionais consagrados ou outorgados à coletividade. E a questão dos resíduos sólidos foi delimitado na lei, né? Um dever que nós temos em relação, enfim, à coletividade. Mas o que tem a ver isso com a questão das mudanças climáticas? Eu trabalho com direito ambiental desde 1999, quando eu fiz meu primeiro estágio na faculdade num órgão ambiental lá no Paraná. E eu me apaixonei por essa matéria. Naquela época, direito ambiental nem tinha matéria na faculdade, era uma matéria optativa. O direito ambiental era apenas conhecido como o direito que, enfim, punia, que sancionava. A gente tinha a lei de crimes ambientais, a gente tinha as unidades de conservação, mas não se falava sobre clima. Se falava apenas em comando e controle. Pouco a pouco, o direito ambiental foi evoluindo e trazendo para si também o aspecto econômico. Então nós começamos a falar em bioeconomia, em instrumentos econômicos para não apenas punir, mas também estimular aquele que protege o meio ambiente a receber pela proteção, pagamento por serviços ambientais. O próprio mercado de carbono faz parte dessa ideia. E a questão climática, ela foi ganhando corpo a partir ali dos anos 2000, mas não que ela tenha começado nessa época, ela já vem sendo debatida há muito tempo, no âmbito internacional.
E o direito ao meio ambiente consagrado na Constituição é o mesmo direito consagrado à proteção do clima. Hoje, isso já é pacífico. Há um direito constitucional ao clima, porque o clima faz parte do direito ao meio ambiente, né? E todas as discussões que são tecidas a partir da nossa Convenção do Clima, que foi criada lá na Rio 92 e depois foi pouco a pouco sendo aprimorada. A gente teve o Protocolo de Quioto, a gente teve o Acordo de Paris de 2015 e o que está acontecendo agora, 10 anos após Paris, nada mais é do que a implementação gradual do Acordo de Paris. E onde entra o Brasil? Onde entram os estados? Onde entram os municípios nessa governança? E por que a ideia desse livro? Primeiro, porque, como a Ilana falou, nós temos um corpo técnico no Senado, a Consultoria Legislativa, que trabalha dia a dia com os temas do Legislativo que estão justamente sendo debatidos no Congresso Nacional. Então, nós trabalhamos com a Política Nacional sobre Mudança do Clima, né? Uma lei de 2009. Nós trabalhamos agora recentemente com a lei que institui as diretrizes para adaptação, que é o tema atual da COP, né? Nós trabalhamos com a lei do mercado de carbono, que faz parte também, né, do Acordo de Paris. E essas leis, elas vão implementando no Brasil a governança climática e a legislação climática. Então, como nós temos um conjunto de colegas, né, um corpo técnico formado por especialistas em energia, em meio ambiente, em transporte, especialistas em educação, especialistas em agricultura, especialistas em diversas áreas de direitos humanos, né? Especialistas em direito internacional, por que não juntar todo esse corpo técnico que trabalha nos bastidores, elaborando as leis, para que eles justamente trouxessem em capítulos, né, essas histórias setoriais da política climática brasileira, né, com aprofundado conhecimento científico e também possibilitando que eles convidassem acadêmicos para escrever com eles. Então a obra contém 21 capítulos, todos eles de autoria de consultores do Senado, alguns em coautoria com professores universitários, né, que foram convidados para participar dessa obra. Uma obra extremamente técnica, atual, porque o objetivo era que esse diálogo da legislação brasileira ele fosse trazido à luz dos debates da COP30, né? E por isso a importância da data de hoje, em termos justamente esse pré-lançamento. E por que pré-lançamento? Porque a versão e-book ainda não está disponível, né? Ainda não foi disponibilizada. Haverá uma versão e-book gratuita no site da Livraria do Senado e uma versão traduzida no inglês. E infelizmente não houve tempo para esse lançamento da versão em inglês e do e-book. Então nós trazemos para vocês aqui a versão em português impressa, né? É, obviamente, um texto aqui de 620 páginas, mas são vários capítulos, vocês podem, enfim, ler apenas o capítulo que interessa a vocês, mas é uma obra que, a meu ver, vai ser uma obra de referência sobre a política climática, porque muito se tem escrito sobre litigância climática, né, sobre os litígios, direito ao clima, mas eu não encontrei nenhuma obra sobre política climática brasileira, né? Então eu agradeço a oportunidade, foi um trabalho também do ano todo, na verdade foi uma gestação, foram 9 meses, desde a nossa ideia inicial até a semana passada, quando tivemos em mãos essa publicação, né? E estamos muito felizes com esse trabalho e é uma forma também de nós contribuirmos disseminando o conhecimento, disseminando a informação técnica que é produzida dia a dia ali na consultoria do Senado e muitas vezes justamente fica nos bastidores ou fica nas nossas memórias, né? Então, espero que todos desfrutem. Haverá uma distribuição de 50 exemplares hoje e a partir de dezembro esse QR Code vai estar, então, disponível para que essa obra possa ser baixada em inglês e em português. Eu agradeço mais uma vez, agradeço a todos os colegas que participaram. Organizar não é fácil, mas sem a participação dos mais de 15 colegas, essa obra não seria possível. E o tema da educação está aqui também. A gente tem um capítulo sobre educação, as políticas educacionais e a mudança do clima. Então, ela realmente é transversal aos temas atuais da COP30 e da nossa legislação brasileira. Muito obrigada e desfrutem.
Gente, vejam que interessante, como as coisas se complementam. A gente fala de política de resíduos sólidos. É um nome meio difícil, né? Quando eu falo separação de resíduos, começa a melhorar. Quando eu falo, você sabe aonde, qual lixo você vai jogar a latinha? Se é no lixo seco ou no orgânico, fica fácil. Isso é uma forma de traduzir a política de resíduos sólidos. Agora, isso tem tudo a ver com os ODS. Por quê? Porque a gente tem o ODS 5, que fala sobre equidade de gênero. E vocês sabem que no Brasil, 80% das pessoas que trabalham com resíduos sólidos, ou seja, os catadores de lixo, são mulheres. Então, vocês entendem como é tudo, sustentabilidade não é uma coisa separada. Sustentabilidade é uma coisa que vai se complementando. Vou lhe dar um outro exemplo. Eu estou com essa pulseira aqui. Essa pulseira aqui é de capim dourado. Capim dourado é um capim mesmo, não é uma grama, é um capim que nasce. Ele, lembra daquela música? Alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Porque o capim dourado, ele nasce naturalmente no campo. Ele não é semeado, no Tocantins, né? E de lá são feitas joias, bijuterias de capim dourado, né? Essas são comunidades, só quem trabalha com capim dourado são as mulheres. As mulheres de 3 comunidades no Tocantins, na região do Jalapão, só elas fazem as joias de capim dourado. Só as mulheres. Se o meio ambiente for prejudicado no Jalapão e essas mulheres não puderem, eu vou contar, no dia 20 de setembro que se dá a colheita do capim dourado, ir no dia 20 de setembro colher o capim dourado e voltar a jogar as sementes para que ele cresça no próximo ano, haverá um empobrecimento dessa comunidade. Por isso que os ODS são importantes, porque eles vinculam uma coisa com a outra, né? As coisas não são estanques, né? E é muito importante que nós olhemos todos como uma rede, né? E para terminar essa nossa conversa, eu queria chamar a doutora Daniele Abud, né? Doutora em meio ambiente, também nossa colega no Senado, que ela vai compor aqui esse quadro propondo uma roda de conversa com vocês. Então a Daniele agora vai dizer como é que, em vez de a gente ter 4 pessoas aqui em cima e várias ouvindo, a gente vai transformar isso num diálogo entre todos nós. Vai, Dani. Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos nesse momento, onde a gente tem a oportunidade de ter o lançamento de 2 publicações para 2 públicos específicos, 2 públicos, o infanto-juvenil, né? E também para a comunidade acadêmica e para as pessoas que se interessam pelo tema e estão aqui nesse momento onde o diálogo com a sociedade nos aproxima do legislativo e das causas ambientais. Esse é um espaço democrático e abrir esse diálogo, ter um espaço também onde a gente tem uma oportunidade de ter uma diretora do Senado, uma consultoria legislativa, o presidente de uma associação do Poder Legislativo, de assembleias do Legislativo, consolida, né, esse papel no âmbito federal, no âmbito estadual e também no âmbito municipal. Não por outra razão a gente está aqui nessa parceria com a Assembleia Legislativa do Pará, tratando do papel, daquilo que a gente pode fazer individualmente e coletivamente para a promoção de um ambiente mais saudável e um ambiente mais equilibrado para todos nós, como bem lembrou a doutora Karen Kasmaia, quando falou que o compromisso que foi dado, não só no Acordo de Paris, mas muito antes do Acordo de Paris, com a nossa Constituição, aqui no Brasil, no discurso que diz assim, lá no artigo 225 da Constituição, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida da população, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras
futuras gerações. Se nós entendêssemos que essa relação inter e transgeracional já chegou no nosso limite, qual é o nosso limite? A gente não pode adiar essa discussão e é por isso que nós estamos aqui, para conversar com vocês sobre esse assunto. Eu espero que a gente tenha algumas perguntas, a gente vai abrir a discussão, as publicações estão aqui oficialmente lançadas nesse momento, com a participação de vocês, com o registro da transmissão da TV Alepa, com transmissão também para a TV Senado, doutora Ilana, Karen e doutor Lamari. Então a gente está dialogando não só com as pessoas que estão aqui, mas também tendo a oportunidade de dialogar com as pessoas que não puderam estar aqui em Belém nesse momento, mas que nos assistem em todo o Brasil. Então a gente abre o diálogo porque esse é o momento para a gente também não só distribuir os exemplares, mas também ter a oportunidade de ouvi-los. Sim. Obrigada. Mi nome é Pilar Lizárraga, soy da Bolívia e soy del Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, parte del comitê diretivo. Eu tenho muita curiosidade com o que vocês falaram, mas porque eu penso que neste momento é importante construir alternativas que nos puedan llevar realmente a pensar, parar a crise climática e a destruição do mundo, ¿no? Nesse sentido, eu quisiera conhecer qual é o abordaje que vocês estão fazendo respecto a las políticas del electrohidronegocio que se está dando, por ejemplo, en el nordeste y que está teniendo muchos problemas, conflictos socioterritoriais con el povo quilombola. Vocês, como Brasil, van a mudar la política, van a hacer que realmente el acceso a la electricidad sea un derecho, pero no un derecho que vaya en contra dos derechos dos povos quilombolas. ¿Cómo es que ustedes están tratando esta contradicción que tiene la política en su cotidianidad, verdad? Y que porque estamos vinculados a un mundo capitalista, con los derechos dos povos tradicionales, ancestrales, que viven en los territorios donde están los recursos que son necesarios para reproducir el mundo capitalista. Obrigada. Muchas gracias por tu participación. ¿Cómo te llamas? Pilar. Gracias por estar aquí, por compartir tus ideas. A ver, la doctora Karen te va a sacar de la... Pilar, muchas gracias por la cuestión. Esse é um tema, né, de justiça ambiental, justiça climática. Nessa agenda, nessa temática, eu acho que a gente tem como um ponto de atenção, e o Brasil, como os demais países latino-americanos que têm essa problemática, né, são não só na questão energética, eu estou falando aqui também na questão da extração de minérios, né, a gente não passa, esse tema não é apenas um tema da questão da transição energética. A gente tem uma questão que é muito importante, que é o trato da vulnerabilidade diante das mudanças climáticas, né? A gente não pode trabalhar riscos climáticos sem analisar vulnerabilidades. E aí, numa agenda maior ainda, né, a questão da adaptação, ela exige o olhar da vulnerabilidade. E sabemos que o risco das mudanças climáticas está atrelado ao grau de vulnerabilidade das suas populações, né? E aqui, claro, estou falando de uma agenda mais voltada à proteção justamente das comunidades quilombolas, povos indígenas, mulheres, né, que são as mais afetadas em muitos países, crianças, né, e outras pessoas mais vulneráveis. Justiça climática, né? E a gente está falando aqui da justiça climática, que é justamente a pauta. Fazendo recorte, eu não sou especialista em energia, tá? A minha área é a área do meio ambiente, a gente tem colegas que trabalham na área de Minas e Energia, a gente acompanha, né, as políticas de transição energética, né? Mas eu acho que o ponto fulcral é trazer para esse debate a transição energética justa. Eu acho que trazer para o debate da transição energética a justiça ambiental. É claro que haverá conflitos, né, Pilar? Em todo o Brasil, qualquer empreendimento, seja ele poluidor ou não poluidor, causa impactos, e a gente tem a territorialidade brasileira, né, justamente presente, toda essa sociobiodiversidade, mas na nossa legislação, quando a gente fala em artigo 225, a gente não fala só em direito ao meio ambiente, a gente está falando em sociobiodiversidade.
né? Então, existe a proteção, existe todo um corpo, um aparato institucional voltado também à proteção dos povos e comunidades tradicionais, o Ministério Público, Defensoria Pública, etc. E acho que o principal desafio, e isso tem sido pensado, né, apesar de, claro, existir litígios, eu acho que a gente não pode dizer que não vai acontecer litígios, né, ou eventualmente disputas, né, porque existe, por um lado, uma demanda por uma matriz energética renovável, limpa, né, o uso do território, sobretudo para os empreendimentos de energia eólica, né, que causam impactos, por sua vez, a comunidades como, por exemplo, agricultores, né, ou comunidades tradicionais. Mas encontrar esse meio termo é muito difícil, mas a gente tem na nossa legislação, de forma muito bem consolidada, a proteção às comunidades e povos tradicionais. Então, acho que o principal desafio é integrar, né, essa temática no planejamento, né, no planejamento da agenda, enfim, da transição energética, que ela seja uma transição energética justa, né? Isso envolve planejamento territorial, isso envolve a discussão a respeito, inclusive, né, por exemplo, o Brasil tem um potencial enorme na expansão da energia eólica offshore. Diferentemente de outros países, né, nós temos essa possibilidade, nós temos um potencial que não impacta comunidades, mas aí trazem outros impactos também, né? Mas eu entendo que a chave é a transição energética justa, tá? Karen, vamos fazer assim, material para se aprofundar sobre esse assunto, as notas técnicas da consultoria. Isso, e nós temos mais de 3 capítulos que tratam da transição energética na Amazônia, né? E nós temos também artigos que tratam de direitos humanos e a proteção a comunidades, tá? Aqui e aqui, vamos lá? Oi, eu posso ir? Tá, bem rápido. Opa. Pessoal, bem rápido. Meu nome é José Wilson, eu sou do Tocantins e da região chamado Matopiba, né? Entender o cenário. É importante entender o cenário das coisas. Matopiba é uma região da nova fronteira agrícola, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, aonde tem 320 mil propriedades. Dessas 320 mil propriedades, segundo o IBGE, 94% são muito pobres ou pobres. Qual o cenário político que a gente vive? Eu vi aqui, maioria mulheres batendo foto. Dos 5 mil e poucos municípios que tem no Brasil, apenas 12% são mulheres prefeitas. No Legislativo Federal, 16 mulheres são deputadas ou senadoras. Onde é que está a justiça ambiental, se ela é transversal? E por último, dizer uma coisa. Se você pegar a riqueza do mundo, representada por um bolo que tem 100 fatias, uma pessoa fica com 45 fatias. 50 pessoas ficam com 3 fatias. Como que vai ter justiça? E ainda tem outra coisa, os deputados e senadores têm 60 bilhões, que é quase 10% do orçamento em emenda, não só para fazer obras, mas para manter seu poder no município. Então a gente vive um cenário extremamente complicado. É disso que nós estamos falando. O desafio nosso é mudar essa injustiça política da representatividade das mulheres. Eu nem estou falando dos negros, dos pretos, porque eles, a maioria, são assassinados pela polícia e estão lá no presídio. Aqui, quantos negros tem ali de mim falando? É uma mulher negra. Então, assim, é uma injustiça. A gente está falando é disso. Senão a gente vai falar de coisas que Jesus Cristo, para fechar aqui, Jesus Cristo deu uma lição muito grande para nós. Não foi essa história de milagre, não. Lançai suas redes em águas mais profundas. Se a gente não descer lá embaixo, desculpa aí a redundância,
não resolve. Tem que lançar nossas redes em águas mais profundas. Discutir a distribuição de riqueza do planeta. Discutir essa disparidade da representatividade política no Brasil. E só para finalizar, eu peço para vocês comentários. É por isso que o que aconteceu em Nova York, para mim, é a grande esperança. Nova York, a cidade mais capitalista do planeta, que tem um presidente dos Estados Unidos extremamente picareta, elegeu um muçulmano socialista e jovem. Isso é uma grande esperança para nós, tá bom? Desculpa, eu queria que vocês comentassem. Alô, alô, eu acho que esse microfone não tá bom. Aqui, oi, aqui ó, esse tá bom. Alô, tá. Boa tarde a todos. Só é uma contribuição. Meu nome é Fernando Perrone. Eu sou diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética, um ICT privado. Queria só complementar. Trabalho há 48 anos no setor elétrico, 40 anos na Eletrobras. Eu trabalhei, me aposentei em 2017, continuo na área de energia. Só complementando a pergunta da senhora boliviana. O Brasil, hoje em dia, na questão da universalização do acesso à energia, tem 99% da população atendida por energia. Falta, como a gente fala, a última milha. São 240 mil brasileiros que ainda vivem em povoados, comunidades, quilombolas, povos indígenas, que ainda não têm acesso à energia como os restantes brasileiros. Nós temos um grande desafio, porque o nosso sistema... Passa para esse aqui, esse microfone está melhor. Alô, esse aqui, alô, alô. Fala pertinho assim. Alô. O nosso sistema elétrico brasileiro, ele não chegará nunca a esses rincões que não são atendidos. Sou do município de Abaetetuba, aqui do Nordeste do Pará. Sou presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais e moradores da comunidade que eu moro, que se chama Murutinga, às margens da PA 151, quilômetro ali em torno de 55. A gente, nos últimos, eu acredito, 15 anos, a partir do momento que chegou o agronegócio na nossa região, né, seja o cultivo da monocultura do dendê, seja a criação do gado, a população começou a sentir os impactos ambientais de maneira direta, né? O odor, né, do metano produzido lá na fazenda que fica próximo ao vilarejo, né? O trabalho excessivo nos detesás, os trabalhadores, né, tendo uma rotina de mais de 12 horas diária, né, sendo que não tem nenhuma remuneração. E aí, doutora, eu gostaria assim de saber, com relação a esses fatores, a senhora tem incluída nessa monografia? Tá? Então, gente, era isso, tá? Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, eu só vou responder rapidamente. Como eu disse, esse é um livro escrito a várias mãos, né? E nós temos colegas da área de agricultura e nós dividimos em 3 partes, né? Uma parte mais voltada à política climática em si, então o regime jurídico internacional e o regime jurídico nacional. E na segunda parte a gente tem desafios para a governança, que a gente trabalha muito com a questão da importância da integração das políticas em âmbito nacional, estados e municípios e também dos órgãos de controle, principalmente os tribunais de conta. Mas na última parte, que a gente trata da descarbonização, transportes, transição energética, agricultura, mercado de carbono e temas emergentes, como é o caso até mesmo do tema relacionado à geoengenharia, nós temos 2 capítulos bem interessantes que tratam do plano ABC, né, que faz parte da nossa política climática, o ABC+, né, que é um plano inerente à nossa descarbonização na agricultura, né, e a gente também
tem um outro capítulo muito interessante sobre a estratégia brasileira para a mitigação e adaptação dos sistemas agroalimentares às mudanças climáticas, né, que trata justamente dessa agricultura de baixo carbono, né, focada sobretudo a segurança alimentar. Então, são capítulos que trazem, né, a leitura não apenas, né, da agricultura tradicional, mas como o tema da agricultura ele está inserido no contexto da nossa contribuição nacionalmente determinada, nossa NDC, e quais são as estratégias e desafios para o Brasil implementar. Tá? São 2 capítulos. Vamos ver se aqui, acho que agora melhorou, né? Vamos ver. Olá, boa tarde. Sou Alê, sou da Vila de Paranapiacaba, na cidade de Santo André, em São Paulo. E a gente vive cercado de 3 unidades de conservação, né? A gente tem reserva biológica, parque estadual, parque municipal. E, inclusive, a reserva biológica é uma das primeiras unidades de conservação que vão ser criadas na América do Sul. Reserva biológica do Alto da Serra. E mesmo com essas unidades de conservação, a gente vive sendo pressionado para empreendimento de logística e outras coisas que querem se aproximar dessas áreas, né? Impactando demais na zona de amortização, na migração de fauna, enfim. Algumas questões, a gente conseguiu se recuperar muito depois do grande caos que foi Cubatão. Então a gente sofreu muito no período que Cubatão foi uma das cidades mais poluídas do mundo e foram aí 30 anos para conseguir regenerar essa área. E a gente percebe que tem muitas áreas particulares ao redor que fazem parte desse papel de produzir água, de permitir que a água abasteça o lençol freático, enfim, os serviços ecossistemas que essas áreas prestam. E a gente vê que ainda é muito devagar esse caminhar para que o governo consiga passar para esses proprietários de áreas de preservação, também as particulares, né? É um recurso para que se mantenham essas regiões e se receba pelo serviço ecossistêmico sendo prestado. Prefeitura de Bragança Paulista, em São Paulo, está fazendo isso, está começando a fazer isso. E trazer essa questão de como é importante entender a utilidade da floresta de pé. Porque é muito comum você falar, mas essa área é uma área produtiva, ó, quanta coisa poderia ser feita aqui. Como se ela não tivesse uma importância em um uso dela preservada da forma como ela está. E quem vai sofrer esses impactos aí num primeiro momento são as pessoas que de alguma forma sentem mais forte as mudanças climáticas, né? A gente está sentindo aqui mesmo com o ar-condicionado nesse ambiente tentando, a gente sente esse impacto, mas será que a gente sabe realmente como as pessoas que estão nas áreas de vulnerabilidade estão realmente vivendo, né, essa transição de clima? E a minha pergunta está relacionada, que eu vi aqui essa cartilha Agenda 2030, e ela traz o ODS 18, que eu trabalho para uma empresa que a gente leva essa discussão ambiental para uma indústria têxtil, né? E a gente trabalhou as 17 ODSs ao longo do ano, e esse ano eu vou levar coisas da COP lá para os funcionários. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre ela vai entrar oficialmente, não vai entrar oficialmente, como que está essa discussão sobre essa ODS 18 que fala exatamente sobre essa questão racial, né? E é isso. Obrigado. Quer complementar? Não, essa é uma proposta do Brasil. O ODS 18 é uma proposta do Brasil, né? Foi uma proposta estabelecida. Outros países também determinaram alguns objetivos próprios, né? Observando aí o seu interesse. Eu acho que a questão étnico-racial é uma questão que o Brasil tem se apropriado. Nós precisamos pensar no processo de inclusão e nessa discussão que nos pertence. Então, ele foi incluído, é uma proposta assumida, sim, pelo Brasil, mas é uma iniciativa que é setorizada. Ele foi incluído dentro da agenda. Nós temos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, né, que são comuns a todos os países, mas observando as nossas especificidades e aquilo que a gente tem que fazer com relação à diminuição das desigualdades, com relação a esse tema, né, ele foi incluído na nossa pauta. Podem tratar, sim, porque é um objetivo estabelecido e lançado dentro da agenda nacional dentro do Brasil. Só uma desculpa, só por favor. Diga, Caio. Desculpa. Sobre a questão, existe no radar do governo, existe sendo discutido uma política nacional como se fosse um grande programa de reflorestamento?
Se existe uma discussão tipo, porque a gente tem muitas áreas abandonadas, que já foram esgotado o solo, então se existe um esforço para que o Brasil, de fato, tenha uma ação de porte, né? Como, por exemplo, a gente tem um PAC, né? Existe no radarzinho como se fosse um PAC para reflorestar esse país? Bom, eu vou só, antes de responder essa questão... Ilana, sim. Sobre a questão do ODS 18, é muito interessante que isso seja incluído, porque tudo aquilo que não vem à luz é invisibilizado, né? Então, o primeiro passo é jogar luz nisso, é dar visibilidade a isso. Agora, a verdade é que são necessários muitos passos seguintes. Eu sou diretora-geral do Senado, mas eu também sou doutora, e uma das coisas que eu estudo muito é gênero, né? E a gente, quando fala em mulheres, a gente fala em teto de vidro, que é o fenômeno que faz com que as mulheres no mercado de trabalho fiquem estagnadas, em geral, num extrato médio, né? Agora, quando a gente vai falar de mulheres negras, a gente não usa teto de vidro, a gente usa teto de cimento, né? Porque a dificuldade das mulheres negras, a dificuldade das mulheres é muita, mas a dificuldade das mulheres negras é ainda maior. O que nós temos já concebido no serviço público, primeiro, com a política de cotas raciais nas universidades, e segundo, com as cotas nos serviços públicos, é um aumento significativo de entradas de pessoas negras, né, pretas e pardas no serviço público. No entanto, isso até agora não se converteu em ascensão funcional, porque a questão é necessário que seja jogado luz e que haja legislação, mas isso sem mudança cultural acaba sendo inócuo. Uma coisa que eu digo é incrível, se você perguntar uma por uma das pessoas que estão aqui, se alguém é machista ou racista, todo mundo vai dizer que não. Mas se todos nós não somos nem machistas nem racistas, como é que continuamos vivendo num país machista e racista? Então, é realmente muito importante trazer isso, porque aquilo que não é jogado luz é invisibilizado, e que é invisibilizado não existe. Então, foi uma iniciativa muito meritória, né? E aí, Ilana, só para complementar, que no Senado a gente tem o trabalho das cotas das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, e isso também atende, né, as mulheres e mulheres negras que também são invisibilizadas nesse processo, e o Senado, com essa iniciativa, da luz, e foi um dispositivo que foi levado para a Lei 14.133, virou um dispositivo na Lei de Licitações e Contratos, mas partiu de uma experiência que foi dada pelo Senado. É assim, gente, o Senado, e eu particularmente, eu sou criadora da cota de mulheres vítimas de violência. O Senado criou isso em 2016 por uma provocação minha ao então presidente do Senado, senador Renan Calheiros. 5 anos depois, a nova Lei de Licitações de 2021 admitiu que hajam cotas de gênero. Entre 16 e 21 havia uma iniciativa própria do Senado, uma regulação própria. O Senado é um órgão do Poder Legislativo e tem direito de se autorregular. Então, nós criamos em 16 essa cota. Hoje, essa cota está nacionalizada e é, de um lado, minha profissão de fé, de outro lado, uma imensa alegria, né? Mas é importante que a gente entenda que a gente precisa trabalhar gênero, raça, etarismo, a gente precisa trabalhar capacitismo, né? E hoje eu estava dando na Zona Azul uma entrevista e eu disse o seguinte: nenhuma política pode ser neutra num país e num mundo dotado de desigualdades, né? Então, nós precisamos de políticas que sejam feitas, o que a gente chama de discriminação positiva ou de compensação histórica, né, em prol desses grupos. E é muito importante que do outro lado ali, onde está a Blue Zone, onde as negociações estão acontecendo, saiam negociações que levem isso em consideração. A última política climática que levava em consideração o gênero foi feita em 2014, e o que ela dizia era: tem que haver paridade nos delegados
das comitivas. Agora a gente precisa avançar e muito. Nós tivemos ano passado no Rio Grande do Sul, que é o meu estado, o pior episódio, a pior tragédia climática do Brasil, e a cada 5 pessoas que tiveram que ser removidas dos seus ambientes, 4 eram mulheres ou crianças. A cada 5, 4 eram mulheres e crianças. Mulheres e crianças têm 14 vezes mais chance de morrer numa tragédia climática do que os homens. Então, não adianta, a gente tem que avançar, a gente tem que ter financiamento, isso está sendo discutido, climático, a gente tem que ter um fundo, mas não adianta a gente achar que a gente vai avançar nas desigualdades sem reconhecê-las. E reconhecer desigualdades é reconhecer que a gente precisa políticas que tratem desigualmente os desiguais, né? E nesse sentido os ODS são muito importantes. Agora, tirar o ODS do papel. O Lucas vai ter 14 anos, significa que ele tem 9. E a gente sabe que a gente não vai chegar na Agenda 2030 em 5 anos, né? Mas isso significa que a gente tem que continuar batalhando pela Agenda 2030, né? E a gente tem que pressionar os governos para que, por mais incômodo que seja, né, a gente precisa ter políticas que não sejam iguais para todo mundo, porque o mundo não é igual para todo mundo, né? E nós vamos continuar a tua pergunta, depois tem lá e tem mais uma aqui, mas se só isso ficar na cabeça de todo mundo que está aqui, pensem que cota para mulher em eleição não é benefício para a mulher. Mulher vota há menos de 100 anos, gente. Mulher não podia eleger nem ser eleita. Quando a gente fala que, o colega falou, a gente tem 16 senadoras e 91 deputadas. No Senado a gente chegou aos 20% quase, na Câmara ainda não. Lembrem disso na hora de votar. Eu não vou concorrer a nada, tá? Eu não estou fazendo, não é por mim. Eu não serei candidata a nada, né? Mas pensem que é assim que a gente atinge a pluralidade. Isso começa em cada um, começa no governante, começa no MRE que está lá e começa em cada um de nós na hora que vota. Porque se a gente faz um discurso de paridade, mas a gente costuma dizer no Senado que no escurinho da cabine a vontade de trair é muito grande, né? Mas se no escurinho da cabine de votação a gente não pensar no voto da gente como um instrumento de mudança, né, a mudança não vai acontecer. Os governantes têm a sua responsabilidade, a política tem que ser adequada, tudo isso é verdade, mas cada um de nós tem um enorme instrumento de fazer equidades na sociedade, e esse instrumento se chama voto, e esse voto vai ser exercido por cada um de nós em outubro do ano que vem. Então lembrem disso, lembrem de votar com diversidade. Se a gente quer um mundo com diversidade para negros e negras, para mulheres, para pessoas com deficiência, a gente tem que votar com diversidade. Eu não vou falar mais nada, acabou, agora passo para a Karen. Muito boa tarde, meu nome é Ciro, eu sou mestrando da UNB de Ciências de Materiais e minha formação é Engenharia Ambiental. Então eu tenho primeiramente a agradecer, parabenizar pelo trabalho. Sim. E além do mais, eu acredito que uma das formas de violência mais absurda que o homem pode praticar é contra a mulher, porque primeiro de tudo, metade da população é feminina, a outra metade veio de uma mulher. Então, primeiro de tudo, os homens têm que respeitar mais essa condição e saber que suas mães estão sendo agredidas junto com as mulheres que vocês agridem enquanto estão em casa. Então, esse tipo de coisa precisa ser pensada, precisa ser retida. Enfim, a minha pergunta é relacionada ao meio ambiente, porque hoje a gente vê que as pessoas que têm uma moradia, uma condição de realidade, vamos dizer que morar numa cobertura no Morumbi, por exemplo, tem o mesmo preço atrelado ao valor de compra de comida, sendo que a pessoa que está morando na rua precisa do acesso à mesma comida e paga o preço que é inviável para ela.
Então, primeiramente, a pegada ecológica, se é para ser uma pegada, tem que ser individual, não tem como ser tratada no coletivo. E eu gostaria de saber, primeiramente, como vocês tratam a pegada ecológica nesse título, nesse livro, nesse contexto. E, na verdade, a pergunta posterior, que é mais importante, é por que não existe uma política pública onde haja um imposto ou alguma coisa atrelada a uma taxação dessa pessoa que tem mais acessos, por exemplo, que tenha 100, 200 apartamentos imóveis atrelados ao seu CPF e paga o mesmo valor de imposto, sendo que ele desgasta muito mais do meio ambiente do que a pessoa que mora na rua. E esse tipo de coisa é uma discussão que a gente não coloca em pauta e a gente não discute sobre isso porque, na verdade, quem tem dinheiro não quer discutir, não quer assumir a despesa que causa no meio ambiente, porque a matéria-prima é a mesma, o planeta é o mesmo, e se a gente vive no mesmo planeta, a gente tem que, sim, ser ressarcido pelas pessoas que gastam menos do planeta, gastarem menos também no seu poder de compra, já que é menor. E quem tem maior poder de compra deveria, sim, pagar muito mais caro pelo alimento, que é algo individual e deveria ser tratado como direito a todos. E se é direito a todos, isso deveria ser levado em consideração. A minha pergunta é quanto a isso. Obrigado. Obrigada. São perguntas difíceis, né? Mas esse é um tema extremamente importante. Eu vou esclarecer o que a nossa legislação diz. Vou esclarecer o que a nossa legislação diz, o que nós temos, né? E alguns pensamentos futuros para a gente refletir conjuntamente sobre esse tema. O tema do acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, esse acesso desigual, é um tema também de desigualdade, né? E é um tema muito caro. Quem tem acesso ao meio ambiente sadio e o meio ambiente ecologicamente equilibrado? Quem mora em áreas nobres, que tem infraestrutura urbana adequada, né? Toda a questão da dignidade da pessoa humana, toda a questão da dignidade da pessoa que envolve um meio ambiente sadio está relacionada ao debate sobre a desigualdade social. Pessoas que vivem em áreas providas de saneamento básico, providas de infraestrutura urbana, pessoas que vivem em cidades que possuem transporte coletivo, enfim, é satisfatório, vão ter uma qualidade de vida melhor. Pessoas que vivem muitas vezes em áreas periféricas, nas franjas urbanas, estão próximas a áreas poluídas, muitas vezes zonas industriais, então sofrem também com a poluição atmosférica. Então a gente tem aí o elemento da desigualdade social atrelada também à injusta distribuição do bem ambiental. Isso é um fenômeno conhecido e esse tema é trazido no debate climático, não só no quesito da vulnerabilidade, que a gente sabe que a vulnerabilidade está atrelada à desigualdade, né, e sobretudo à desigualdade urbana, e aí a gente tem aqui também um recorte, né, de gênero, né, isso é muito forte, né? Mas a gente tem também em relação aos países, entre países, né? Então a gente tem um princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, dos países, e essa discussão da compensação dos países que já poluíram, que já degradaram, e eles têm que ser os financiadores dos países que estão em desenvolvimento, né? Justamente para que eles possam financiar as suas políticas e as suas ações e serem recompensados, né, por terem mantido a floresta em pé. Tá? Então, esse também pago menos porque eu preservo, assim por diante. E a gente tem também o mercado de carbono, né, em que vai haver uma regulamentação para que aqueles maiores emissores, né, eles tenham um teto de emissões e caso eles superem esse teto, eles têm que compensar as emissões. Tá? Isso tudo são mecanismos econômicos para viabilizar justamente esse princípio do poluidor pagador e do produtor recebedor. O que você está falando é um critério que a gente está conversando aqui em paralelo, é um critério muito mais relacionado à tributação da riqueza, né? Então, a gente ter um imposto para as grandes fortunas, né? Isso pode... que está em discussão no Congresso Nacional. Mais uma vez, né, em quem votamos, como levamos também esse debate, né, adiante, acho que é importante. Tá? Mas a questão da tributação ambiental, ela está avançando também nesse sentido. Tá? E só para complementar, vale então a indicação do texto do livro que fala sobre mercado de carbono, a evolução do modelo brasileiro, que traz os impactos, né, do mercado de crédito de carbono, que está aqui no Política Climática Brasileira. São 2 capítulos sobre esse projeto de lei, que foi muito importante a discussão no Senado, que se transformou em lei, um tema extremamente complexo também. Sim. E muito mais, não só ambiental, mas muito mais um tema de mercado também. Sim. Isso, necessário. Olha só, a gente já está encerrando, a gente tem aqui... Relatado pela senadora Leila. A gente tem aqui e aqui
e a gente finaliza. Pode ser, era aqui, Ilana, né? Que você tinha visto? Aqui e ali, que ela estava na fila. Tudo bem? Muchas gracias. Soy Carlos de Bolivia. Boa tarde. Quería preguntar el tratamiento de la política climática brasilera en relación a los países de la región, porque entiendo los argumentos que ustedes han planteado hacia el interior de Brasil. No sé si ese criterio que ustedes manejan, por ejemplo, que estaba explicando aquí al compañero, es también un criterio que se aplica a los países de la región. Brasil es un país continente, ¿no? Su actividad económica, su actividad en todos los aspectos influye fuertemente a los países en temas climáticos. Las queimadas que se hacen en el sur brasilero contribuyen con una polución ambiental hacia los Andes muy fuerte, por ejemplo, ¿no? La influencia del agronegocio con el Paraguay tiene unos efectos también muy complicados en los ecosistemas de ese bioma, y así me imagino que todos los países tienen una interacción muy fuerte. ¿Cómo prevé la política climática brasilera para los próximos 100 años? No sé, ¿cuál es su visión? ¿Cómo están concibiendo el rol del Brasil para liderizar, porque es un país que obviamente lideriza procesos en el continente, en términos climáticos en la região? Gracias. Bom, obrigada pela pergunta. Nós temos, na discussão ambiental, acho que o ponto de partida é o meio ambiente não tem fronteiras, né? Não tem fronteiras políticas. Isso se dá tanto no aspecto, por exemplo, de um território político municipal, estadual, né? E claro, aí, né, um país e seus vizinhos. Então, o Brasil tem competências legislativas, executivas, também municipais e estaduais. E a gente discute esses temas também entre estados e entre municípios. Você pode ter um estado com uma política específica e um outro estado com outra. Nós temos relação Bolívia, Paraguai, Brasil, por exemplo, a região, né, das nossas áreas úmidas, né, são uma só, né, o Pantanal, Mato Grossense, a região do Chaco, né, só que são regulamentos distintos, né. Então, claro que nós temos a questão da soberania, da legislação que vale no território. Cada país elabora a sua contribuição nacionalmente determinada, a sua NDC, ela é pensada nacionalmente de acordo com as políticas setoriais energética, a política de desmatamento, de acordo com a sua realidade. Então, eu defendo que haja uma maior integração, principalmente quando nós temos biomas conjuntos, né? É claro que existem iniciativas de diálogo. A gente tem, por exemplo, a OTCA, Organização Tratado de Cooperação Amazônica, né, que tem um mapeamento do bioma amazônico como um todo, tentando uma integração até mesmo de fiscalização e, quem sabe, até de construção de leis florestais comuns, porque por que adianta eu ter na Amazônia brasileira uma legislação que protege 80% da floresta se eu tenho, por exemplo, no Peru ou na Colômbia, uma legislação totalmente diversa, né? Então, não há uma medida, não há uma legislação supranacional, exceto os acordos internacionais. Mas eu entendo que para os biomas deveria haver uma maior integração e uma troca, justamente, entre os parlamentos, inclusive. Tá? Vamos aqui. Oi, boa tarde, Beatriz. Eu sou engenheira sanitarista ambiental, estou estudando doutorado na UFSC. O meu tema, ele trata da integração entre as mudanças climáticas e licenciamento ambiental, né? Então, para mim, me interessa muito saber de vocês, por exemplo, no que está aqui no Senado. Foi muito bom ter essa plenária aqui. Eu vim ali de um painel que me apresentaram um projeto de mobilidade para descarbonização, e eu fiz uma pergunta a eles, e eu vou relançar essa pergunta aqui porque eles disseram que estava no Congresso, sobre como está sendo tratado, né, a regulamentação para que as cidades estejam preparadas para receber todo esse projeto de descarbonização.
Essa é uma pergunta. Ele disse que estava no Congresso. E eu queria saber em que pé está no Congresso. Como é que está sendo o andamento? Ele vai ser sancionado a tempo desses projetos estarem sendo implementados? Há essa conversa? Essa é uma pergunta. E a outra é baseada na tua fala sobre a diversidade no mundo. A gente está trabalhando numa regulamentação para um Brasil diverso, porque nós temos regiões diversas. Então, essa regulamentação vai ser assim, vai ter esse olhar, porque aqui no Pará, a gente tem uma mobilidade urbana através da hidrovia. Como está sendo olhado essa descarbonização para as hidrovias na região norte, aqui no estado do Pará? No interior, no oeste do Pará, temos muitas cidades lá com uma estrada que nunca terminou, que é a Transamazônica. Como a gente está olhando a descarbonização para essa região? Né? Então, eu queria muito que vocês lançassem essa resposta, dando para a gente o fundamento de como está e também nos dando certa garantia de que vai acontecer, entendeu? Eu sei que depende do nosso voto, mas tem que estar no papel para também ser cobrado. Obrigada. A parte técnica fica com a Karen, né? A Karen é consultora, eu sou a diretora-geral. Bom, primeiro assim, garantia de legislação só depois que ela virou lei. E eu nem vou dizer a segunda parte, porque vai ser mais polêmica ainda. Porque toda lei, ela é a forma que ela é interpretada, né? Mas deixa para lá, porque já não tem a ver com a área ambiental, deixa para lá, né? Então, garantias de prazos, né, são muito difíceis. A gente pode voltar, por exemplo, na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que havia um prazo inicial para ser implementada, esse prazo teve que ser estendido, né? E, sem dúvida, em aspecto geral, o Brasil é um país de pluralidades, isso é uma riqueza. O Brasil é um país de diferenças, né? E isso torna a legislação ainda mais complexa, porque você tem que legislar para um país completamente diverso, um país continental, que fala uma língua só, que se compreende, né? Não é, por exemplo, como a Espanha, que é um país muito menor, mas que tem várias línguas, né? Ou o Canadá, né? Ele é uma federação, ele tem uma língua só, ele se compreende, mas as realidades são completamente distintas. Nós temos, por exemplo, um estado da região norte, chamado Amapá, com 16 municípios. Outro, na região sudeste, Minas Gerais, com mais de 800. Né? Então, as disparidades são diversas. E isso torna a legislação, né, a atribuição legiferante realmente complexa. Né? Porque você tem que fazer um texto de lei que seja capaz, né, de interpretar realidades muito diferentes, né? Então, e aí eu vou dar as minhas opiniões que não tem nada a ver com o ambiente, porque já disse que isso não é minha área. Eu trabalho academicamente com equidade e inovação, né? Mas isso mostra que o político também tem que estudar, também tem que se profissionalizar, também tem que ter condições, né, de conhecer o seu métier, né? E por isso que, às vezes, quando a gente fala que o político está há muito tempo, tem que ter troca, mas política, como qualquer atividade, como a engenharia, a medicina, o direito, a comunicação, tem uma curva de aprendizado, né? E é uma atividade complexa, porque o Brasil é um país complexo. Agora vai a Karen responder a parte da descarbonização. E só adicionando ainda, complementando o que a Ilana está colocando, a gente tem também limitações em relação ao que o parlamento, né, como e o que o parlamento pode criar em termos de leis. A gente está falando aqui em leis ambientais que são classificadas como normas gerais.
Então, essas leis que são consideradas normas gerais em matéria ambiental, elas não podem entrar em detalhes, em peculiaridades. Então, são normas que a gente chama, no jargão, normas guarda-chuva. São normas válidas para o país inteiro e os estados vão suplementar com base nas suas características regionais e os municípios ainda podem suplementar naquilo que couber, naquilo que for interesse local. Então, existe também uma dificuldade muito grande, no caso do licenciamento ambiental, em você criar uma norma geral de licenciamento ambiental válida para o território inteiro, que estabeleça as bases mínimas para o procedimento do licenciamento ambiental e que possa depois ser complementada, ser regulamentada pelos estados, pelos municípios e também pelos órgãos ambientais. Então, em relação à sua pergunta do licenciamento ambiental, do projeto do licenciamento, a gente teve a gente tem, assim como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tramitou por mais de uma década. O projeto do licenciamento ambiental tramitou durante mais de 20 anos, 2 décadas no Congresso Nacional. Resumidamente, a gente tem o licenciamento como o principal instrumento da nossa política nacional, que é de 81. Lá em 81 foi criado o licenciamento ambiental como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. Ele foi regulamentado por resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Tem um estudo bem interessante do Banco Mundial que relata que o Brasil tem mais de 9.000 normas de licenciamento ambiental. Então a gente fala que é um cipoal normativo. Todo mundo legisla, todo mundo pode regulamentar, mas faltava, isso é uníssono, tanto os ambientalistas quanto o pessoal do agronegócio, a indústria vai dizer, a gente precisa de uma norma geral de licenciamento ambiental para garantir segurança jurídica. Uma norma que estabeleça procedimento, tipos de licença, prazos, estabeleça o que é, por exemplo, condicionante ambiental. A gente não tem lei nenhuma o que é uma condicionante ambiental. E aí os estados, os órgãos ambientais dizem, eu vou estabelecer como condicionante isso, aquilo, sem uma regra. Então eu vejo como um ponto positivo que a gente tenha instituído temos essa lei hoje ainda não vigente, apenas ano que vem, que cria uma regra, uma estrutura, uma base para o licenciamento. É claro que ela tem pontos muito polêmicos, dos mais de 60 artigos, ela tem 5 ou 6 pontos polêmicos que foram objeto do veto, e que agora existe uma medida provisória que regulamenta parte dos vetos e o Poder Executivo também encaminhou um projeto de lei suprindo essas lacunas dos vetos, Mas a discussão está hoje toda centrada e os vetos ainda estão no Congresso Nacional. A gente não tem prazo. Quando que vão ser analisados? A gente não sabe, a gente não tem essa bola de cristal, E mesmo que sejam mantidos os vetos ou não, essa lei vai ser judicializada depois de entrar em vigor, porque ela não atende os interesses de todos. Num tema como esse que tenta juntar a agenda econômica, ambiental, social, não vai ter uma satisfação 100%. Então, certamente ela vai ser judicializada, vai ter uma DIN, mesmo que os vetos sejam derrubados. E existem outros projetos de lei tramitando sobre cidades resilientes. Eu acho que é interessante daí, porque aí tem um monte de projetos tramitando a respeito de cidades resilientes. Mas só para finalizar, eu acho que o ponto que você coloca é um ponto da política pública. Não adianta a gente ter políticas nacionais, diretrizes, objetivos, se a gente não tem a política pública implementada. E aí eu acho muito importante também a gente se atentar ao papel importante dos tribunais de contas dos estados e também aos tribunais de contas da União, mas para impulsionar as políticas públicas climáticas locais. Eles são geralmente esquecidos, mas eles têm uma agenda importante, porque eles não são os órgãos do judiciário, eles são aqueles que podem impulsionar essa agenda da política pública. Antes da gente ir para a última pergunta, o nosso sistema ele foi criado com uma inteligência, que é a inteligência federativa. O Brasil é uma federação. Isso significa dizer que a União não é mais importante do que os estados, que não é mais importante que os municípios. Essa complementação de direito de legislação que ficou tão clara para a gente na época da pandemia, porque aí todo mundo lembra que isso foi ao Supremo, e o Supremo disse, que as 3 instâncias da federação tinham o mesmo direito de legislar em relação à pandemia. Essa é a inteligência de você poder individualizar, questões que atingem, as 3 esferas. Nem toda normatização você vai desdobrar, mas várias você vai.
porque a forma de você individualizar é essa pluralidade, né, que o Brasil tem enquanto nação. Né? Então, é impossível você dizer que, por exemplo, em questões que atingem, tem peculiaridades estaduais e municipais, que você vai ter uma coisa uniforme que vai valer igual para todo mundo. Mas isso é protegido pelo sistema federativo. Né? Isso é o princípio, é um dos princípios da gente ser uma federação. Né? A última pergunta, vamos lá. Olá, boa tarde. Licença, gente, vou vir aqui porque eu acho que é importante, vou até fazer uma autodescrição minha. Eu sou uma mulher preta, de dreads trançados. Eu sou cientista ambiental de formação e atuo com uma articulação de tecnologia social em territórios vulnerabilizados, principalmente em favelas. Hoje de manhã eu estive na Vila da Barca, que é uma favela de palafitas aqui, para ver o saneamento básico que está sendo construído ali agora, né? Não sei há quanto tempo essa favela existe, mas eu imagino que tenha muitos anos já e é agora uma questão que está sendo resolvida. Eu sei que tem a questão privada, né, nesse braço, mas o que eu queria trazer aqui, o título da publicação é Os Caminhos e Desafios, né? E daí, enquanto desafio, eu vou falar da questão de que como que essas políticas todas, que estão em mais de 600 páginas, são de fato implementadas nos territórios, e se tratando de mulheres pretas, as mais impactadas quando a gente fala de riscos e impactos climáticos, como que a gente garante isso? E daí eu vou parafrasear um rapper brasileiro que fala: eu tô no Brasil e para muitos aqui o futuro é um caminhão-pipa. Ou seja, eu não li a publicação toda, eu sei que a gente tem desafios imensos, mas pensando que o Brasil é um dos países que tem uma política nacional ambiental, uma das mais robustas do mundo, né? Então, outros países veem a nossa política para basear as políticas deles. Mas, na prática, o que a gente vê no cotidiano são pessoas que abrem a torneira e não sai uma água potável. Então, eu queria trazer essa questão, assim, caminhos eu imagino que tem diversos, a gente tem tecnologias incríveis, tecnologias socioambientais, culturais, soluções baseadas na natureza, na cultura. Tem muitas pessoas aqui que eu tenho certeza que, se tivesse tempo, poderia compartilhar tecnologias locais também. E daí, falando nisso e falando de territórios vulnerabilizados, eu sei e posso comprovar com diversos mapas de quantas soluções ambientais são dadas por essas mulheres, organizações, pessoas que estão na ponta, garantindo o que está na lei, que o Estado, o município não garante. Então, eu queria finalizar aqui trazendo essa perspectiva, que a gente tem uma política incrível, obrigada por essa organização, por trazer o que há de mais atualizado de políticas públicas brasileiras, mas pensando no cotidiano mesmo, no cidadão básico do Brasil, como que a gente garante o mínimo, que eu acho que a justiça climática só se dá quando a gente entender que todo mundo abre a torneira e sai água potável de lá, né? Se a gente tem direito a um meio ambiente equilibrado, eu acho que o mínimo é garantir que a gente vai ter água, que a gente vai respirar um ar puro, que a gente vai ter terra para plantar, e daí é isso, a gente entraria num outro nível de debate falando de terra para plantar, população preta e indígena, né? Mas, gente, vou terminar por aqui. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Quer comentar? De novo, eu vou passar para a Karen e para a Dani, que são as nossas doutoras na área ambiental. Mas o que eu quero dizer é que seria muito mais fácil se a gente pudesse destruir tudo e começar tudo de novo e começar corretamente, mas isso não é uma opção. Eu tive, há 2 meses atrás, passando um tempo em Moçambique, né? Moçambique é um país de língua portuguesa com o mais baixo IDH entre os países de língua portuguesa, onde a expectativa de vida é 58 anos. Para vocês terem uma ideia, eu estava em Maputo, que é a capital de Moçambique, e a internet é 2G. O meu celular nem funcionava lá, né? Porque ele não pega mais rede 2G, né? Eu me dei conta que tem muita coisa para caminhar, mas tem muita que a gente já caminhou. E eu, como vocês todos já perceberam, sou uma feminista de carteirinha de primeira hora, né? E sei que a gente tem muito a andar, mas muito a gente já andou.
tem muitas questões climáticas, de equidades, que a gente tem que fazer, né? Tem muitas soluções, sim, locais, e uma das coisas que quando a gente fala do papel da mulher nas mudanças climáticas, que são elas que conseguem ver pela diferença do comportamento dos animais, né? Se está ficando mais úmido, se vai vir uma chuvarada, se aquilo vai inundar, porque ela tem uma sensibilidade, uma visão, que isso já é reconhecido, né? Dentro da ciência, né? E eu, de novo, eu não sou paraense, eu sou gaúcha, moro em Brasília há quase 30 anos, e é muito triste, por um lado, quando a gente vê que a política demorou para chegar, mas, por outro lado, é bom que ela chegue, né? Eu não voto aqui, não tem nada a ver com governador ou com nada, mas assim, ainda tem que chegar em muitos lugares. E se está chegando em algum lugar, não na velocidade necessária, não do jeito que a gente quer, já é algo positivo, né? Porque a gente sabe que o mundo é desigual, e eu falei que eu estive em Moçambique, e eu voltei. Primeiro, para voltar de Moçambique já é difícil, porque sabe que as linhas aéreas de vários países africanos não chegam na Europa, né? Porque não são autorizadas a pousar. Por quê? Porque as condições dessas linhas aéreas são muito precárias para o sistema europeu. Então, sair de lá, você sai e chega via Europa, mas você precisa fazer uma baldeação, né? E tem que ser uma companhia europeia, né? Então, não é nenhum lugar fácil de chegar e de sair. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu reconheci que a gente tinha evoluído muito, né? Então, o mundo é desigual e o Brasil é desigual, né? E aí eu volto a uma coisa que eu falei: enquanto a gente teimar em ter políticas iguais para um país desigual, a gente até avança, mas bem devagarinho, né? E eu falei de tem um colega mestre, a outra colega, nossa colega aqui que está fazendo doutorado, eu tenho doutorado, a Dani tem doutorado, Karen tem doutorado, né? A gente fala em ciência que os problemas são complexos, chama de wicked problems, isso é um conceito científico. E para problemas complexos não tem soluções que sejam um tiro de prata. As soluções são complexas, as mudanças são na linha do tempo. Não tem nada, e isso é maturidade institucional, que vai mudar o Brasil e o mundo de hoje para amanhã. Mas é importante que em algum momento a gente comece a mudar o mundo, né? Quer dizer, em 2015, quando a gente fez o Acordo de Paris, ou lá na COP3, quando a gente fez o protocolo de Kyoto, a gente começou a mudar o mundo, né? E é um pouco de todos nós garantir. E o meio ambiente é um tema complexo, porque, como a Karen falou, não é um tema de fronteiras políticas, né? Então, você pode ter no Brasil um governo que seja favorável às questões ambientais. Se o da Argentina não for, a evolução não vai ser como deveria. E por isso que as negociações são difíceis, né? Agora, para a tua parte específica, vai a Karen. Vou fazer só um complemento, Karen. O quanto é importante a gente ter legislação na área ambiental. A gente precisa falar de governança climática. E se a gente não tem essas diretrizes, a gestão não vai poder executar. A gente vai fazer uma atuação isolada. E o que a gente precisa são diretrizes que orientem como nós vamos nos posicionar, como a gestão vai executar aquilo que está posto dentro da legislação. Esse é sim um desafio, mas o trabalho da publicação é organizar temas que possam direcionar e orientar o governo local, governos estaduais, governos municipais a interagirem com essas recomendações, porque acabam sendo recomendações, porque são recomendações de autores que trabalham na área, para que possam ser executadas no âmbito da gestão. Oi?
uma parte. É bem rápido, desculpa. Eu só ia colocar aqui, eu acho que é essa questão mesmo. Como que a gente garante que o governo local assuma a responsabilidade dele diante de tanta política pública escrita incrível? Porque hoje, né, nos territórios vulnerabilizados dos quais eu trabalho e articulo diversas soluções, o que eu vejo é que a população assume a responsabilidade de garantir os direitos que a lei garante que a gente tenha. Então, acho que minha pergunta está nesse viés, é assim, né? Então, vou deixar que ela comente. Obrigada. Esse painel tá mais difícil que a gente fazer ser banca de... Tá quase uma banca de doutorado. Tá pior que uma banca de doutorado. Tá de pós-doc, né? Mas eu acho que o ponto que você coloca é um ponto que eu reflito muito. Quando a gente trata de política climática, a gente esquece, por exemplo, que o saneamento básico ele é extremamente deficitário no Brasil. Está na agenda dos ODS, está na agenda 2030, tem relação com mudanças climáticas na medida em que você tem uma série de soluções para minimizar a emissão de gás de efeito estufa, por exemplo, né, plantas de saneamento ou mesmo as emissões de metano de um aterro sanitário. Mas no dia a dia, e aqui no Pará, por exemplo, quantos aterros sanitários existem no Pará? Como é que está a gestão de resíduos sólidos aqui no estado? Né? E saneamento em geral. Né? Então, a proposta do livro não é apenas trazer quais são as leis. A gente os autores trazem uma análise muito crítica acerca justamente dos desafios da implementação. E essa é uma realidade que, a meu ver, né, não existe uma solução assim tão óbvia. É um tema complexo e envolve municipalidades. Né? Outro tema que me chama muita atenção hoje, além do saneamento, que a gente tem as disparidades no Brasil como um todo, né? Déficits na região norte, a gente tem até alguns indicadores um pouco melhores na região sul e sudeste, mas acho que a coisa que mais me chocou foi uma vez eu ouvi de uma mãe no Amazonas, que ela prendia o seu filho na casa de palafita, prendia com uma corrente enquanto ela saía, e aí houve uma denúncia no Conselho Tutelar, porque ela tinha medo que o filho pulasse num rio contaminado. E se ele pulasse naquele rio contaminado, ele ia ter uma doença, né, bacteriana e provavelmente não ia sobreviver. Então, então assim, garantir saneamento é garantir a base para uma série de outros direitos. Né? Dignidade. Né? A gente tem no novo marco do saneamento, pela primeira vez, metas. Então, a gente tem em 2020 metas de universalização. Né? É um ponto de partida? Porque pode existir controle das metas. Podem ser exigidos nos contratos de saneamento com as concessionárias cláusulas contratuais, justamente indicadores para o cumprimento de metas. Isso já é um grande avanço. Né? Mas eu não posso responder em como os municípios vão implementar todas as políticas públicas. Né? Isso é muito complexo, envolve uma série de questões. Mas, pelo fato de existir na legislação, a gente também não pode deixar de considerar a atuação do Ministério Público, das defensorias, das ONGs via ação civil pública. Né? Cubatão aqui foi mencionado, a gente tem a primeira ação civil pública ambiental, que foi lá em 86, em Cubatão, né? Com a lei da ação civil pública de 85. Então, o acesso à justiça. Né? O acordo Dias-Cazu está sendo discutido no Congresso. Trata do acesso à educação, do acesso à informação, do acesso à justiça, né, das garantias da democracia participativa. E acho que o aprimoramento da democracia participativa, realmente a participação faz toda a diferença no controle e na implementação. Então, governança e transparência, né? Aqui. Só para terminar a nossa conversa, que foi muito proveitosa, os livros estão aqui, nós temos só 50 e ainda tem algumas em miúdos, Agenda 2030. A lei ela pode ser hora de comportamento, né? Quantos anos você tem, desculpa? 32. Você vai se lembrar, porque você virou adulta antes da Lei de Acesso à Informação. E olha o impacto da Lei de Acesso à Informação, não só no poder público, mas na participação cidadã. Né? Então, a lei ela pode ser, sim, uma indutora. Né? Agora, ela depende também, como a gente cobra. Os problemas não se resolvem no pedaço de papel, você entende? Porque o Brasil tem um cabedal legislativo imenso. Né? Não é só fazer uma lei que você resolve o problema, mas quando a gente junta uma lei
bem feita, com um executivo que tem capacidade e instrumentos, porque não é essa capacidade, instrumentos de aplicar, né? E uma população que tem maturidade de cobrar, e maturidade de cobrar, gente, não é às vezes pegar um celular e sair com o pé derrubando a porta do posto de saúde, entendeu? Para ver onde está o médico, que tem que estar lá mesmo, né? É maturidade de cobrar organizadamente como sociedade civil. Aí a gente tem, sim, um modelo, né, que vai nos levar mais rápido, né, a dar as condições de direitos humanos básicas, que não só os brasileiros, né, mas que todos precisam e merecem para viver. Então, eu acho que a resposta é todo um ciclo. É, sim, boas leis, né, é, sim, uma capacidade de implementação e uma condição de implementação, porque a gente tem que levar em consideração que a maioria dos nossos municípios vivem com o Fundo de Participação de Municípios, né? Porque eu falar de um município como São Paulo, ou como Rio, que tem um orçamento esplêndido e tem dinheiro para investir, é bacanérrimo, né? Mas essa não é a realidade da maioria dos municípios brasileiros, né? E, por fim, eu tenho uma sociedade civil organizada e madura, que tem condições de cobrar do poder público aquilo que ele tem que fazer. Esse é o ciclo da prosperidade, né, para as populações. Então, eu acho que você é 20 anos mais nova que eu, né, e eu fico muito feliz de ver uma jovem adulta de 32 anos envolvida nisso, porque eu acho que são agentes assim, né, que levam a essa mudança que a gente busca. Então, é um ciclo que a legislação é muito importante, mas ela não é a única coisa, porque a gente tem, e aí eu vou voltar àquilo que eu entendo, que é gênero, a gente tem a melhor lei contra a violência doméstica do mundo, a melhor. E não é por isso que acabou a violência doméstica no Brasil, né? Mas a gente tem a melhor, o que já é uma garantia e que a gente tem que ter, que é um apoio à mulher. Mas a gente precisa mais do que boas leis. Gente, muito obrigada. Eu vou novamente agradecer a todos vocês que estão conosco, a Rebeca, e vou deixar a palavra final para a Rebeca. Bom, boa noite. Em nome do presidente, nosso deputado Chicão, agradecer pela parceria que o Senado Federal tem conosco. Desde 2023, estamos numa imersão de conhecimento para fazer com que o nosso parlamento estadual traga mais qualidade, não só nas nossas legislações, Ilana. Nós alinhamos os 17 ODSs às premissas, às legislações que os parlamentares aprovaram junto com o governador. São 2.066 legislações separadas pelos eixos de governo, que a partir de amanhã estarão no nosso portal da Alepa, para que toda a população entenda que a função normativa, fiscalizatória e representativa dos nossos parlamentares, elas estão lá postas, e cabe a nós cobrarmos com que a efetividade de todas aquelas legislações elas aconteçam realmente nos nossos 5.569 municípios que temos no nosso Brasil. Nesses, o nosso estado do Pará, nós temos 144, Ilana, municípios, com uma dimensão territorial de 1.248 km², onde nós temos um dos piores IDHs do Brasil. Nós temos municípios lá na Ilha do Marajó realmente precisando de saneamento, de infraestrutura, de educação, de saúde, e trazer essa COP para cá, porque a COP é a cooperação das partes, onde de 195 países que existem no mundo, 193 estão na ONU para trabalhar e para minimizar e tentar erradicar essa pobreza. Temos só 5 anos. Então, nós fizemos uma compilação para o presidente e amanhã, Alda, a gente tenta
busca trazer das nossas legislações do meio ambiente, são 70, desde 2016, alinhadas aos ODS, para que a população entenda que cada legislação que está feita e posta é para tentar minimizar e melhorar a nossa educação, nossa saúde, trazer energia limpa, trazer mais dignidade, fomentar parcerias que constituem e contribuam para que não só a floresta fique em pé, mas que o homem, nós fiquemos em pé. Afinal de contas, o nosso legislativo municipal, estadual e federal é para o povo e para o povo. E os nossos parlamentares, eles têm essa função de trazer políticas públicas para que isso seja executado. Então, muito obrigada. E a partir de amanhã, acesse as nossas redes sociais. Aqui está um exemplar do trabalho dos nossos 41 parlamentares, capitaneados pelo nosso presidente Chicão. E o nosso agradecimento para o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e que essa nossa parceria continue. Nós estamos na Rede Nacional de Sustentabilidade, que é um trabalho esplêndido, que também está no portal do Senado, é um trabalho do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União e da Câmara Federal, e com isso nós estamos melhorando muito o nosso trabalho e nossa tecnicidade dentro do nosso Parlamento Estadual. Nosso muito obrigado, e que Deus nos abençoe, afinal, se Ele é por nós, quem será contra nós? Que Jesus ilumine nossos caminhos e consigamos fazer com que essa COP, ela seja efetivamente a COP da Amazônia para o mundo e para o mundo. Obrigada, diretora Rebeca. Um enorme prazer a gente estar aqui encerrando esse painel, agradecendo a presença do presidente Lamari, diretora Ilana Trombica, consultora legislativa do Senado, Karen Casmaia. E não por outra razão, a gente vai deixar aqui, uma frase da Cristiana Figueres, que é ex-secretária da executiva da UNFCC, que ela numa passagem disse assim: a mudança climática não é um problema do futuro, é uma realidade do presente. Adiar ações é escolher o agravamento da crise. Onde nós queremos chegar e qual o nosso papel? A gente está aqui possibilitando instrumentalizá-los para que possamos ser agentes de transformação da sociedade, para a sociedade, para um futuro mais justo e igualitário para todos nós. Muito obrigada pela participação, agradeço a TV Senado e a Alepa pela transmissão desse evento. Ok, gente.